Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar em mais esse encontro com vocês para desmistificarmos um pouco mais sobre o Código Civil Brasileiro. Meu nome é Pedro Adelino, sou advogado e nessa aula de hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do Código Civil Brasileiro. Lembrando que no nosso primeiro encontro nós falamos sobre a estrutura do Código Civil, né? E falamos também um pouco sobre as pessoas naturais. Falamos que as pessoas naturais são sujeitos de direito, falamos que o início da sua personalidade civil se dá com nascimento, com vida, falamos também dos absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, falamos dos relativamente incapazes, falamos dos absolutamente incapazes e para finalizarmos a nossa primeira aula, nós falamos sobre o fim da personalidade civil que se dá com a morte, né? Lembrando que a pessoa se torna pessoa sujeito de direito a partir do nascimento com vida. Quando ela está dentro do ventre materno, ela se chama nascituro, porque tem direito vir a nascer, né? E quando esse feto que está dentro do ventre materno, ele é expulso sem vida, sem respirar, qual é o nome dele? Se chama natimorto, de acordo com a doutrina. Legal? Então vamos, sem mais delongas, vamos falar sobre a morte. No ordenamento jurídico brasileiro, como eu já havia mencionado antes, a morte põe fim à existência natural da pessoa. Beleza? E no Brasil existem dois tipos de morte, a morte real e a morte presumida. A morte real, ela se considera, né, melhor dizendo, considera-se a pessoa morta de forma natural através da morte encefálica, beleza? E o seu atestado de morte se dá com atestado de óbito. Se determina que a pessoa morreu através de um atestado de óbito, beleza? E põe fim a todos os direitos e obrigações daquela pessoa, beleza? E a morte presumida, ela se divide em duas partes. A primeira seria com decretação de ausentes e a segunda sem a decretação de ausentes. Quando se refere à decretação da ausência, a pessoa, né, ela está em local incerto e não sabido, né, não deu notícias, beleza? E não deixou nenhum representante ou procurador para que possa estar administrando os seus bens. Aí o que o juiz vai fazer? A requerimento de qualquer interessado ou do membro do Ministério Público, vai declarar a ausência dessa pessoa e vai nomear um curador para administrar os seus bens, beleza? Aí digamos que antes dessa pessoa sumir, ela havia nomeado um curador para cuidar dos seus bens, administrar suas coisas. Só que esse curador, ele não quer mais ou não pode continuar a exercer o seu mandato, ou porque não tem poderes suficientes para continuar nessa administração. Aí o que o juiz vai fazer? Vai decretar a ausência dessa pessoa e vai nomear um curador para dar sequência à administração dos seus bens. Beleza? Detalhe, o juiz, ao nomear esse curador, o que ele vai fazer? Ele vai fixar poderes e obrigações conforme as circunstâncias daquele curador e aplicar-se-á a esse curador os dispositivos relativos no que couber aos tutores e aos curadores. Beleza? Eu gostaria de ler aqui um artigo para vocês sobre os cônjuges, né? E entre eles houver essa ausência. Olha só o que diz o artigo 25. O cônjuge ausente, sempre que não esteja separado judicialmente ou separado de fato por mais de 2 anos antes da decretação da ausência, da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Ou seja, se não tiver separado nem de fato ou separado judicialmente, até 2 anos, de fato até 2 anos antes da separação, da decretação da ausência, esse cônjuge que estiver em local sabido será o legítimo curador desse cônjuge ausente.
Beleza? Então isso aqui não tem, essa parte aqui não tem nem muito bicho de sete cabeças, não tem muita coisa a ser dita. Então, o cônjuge que estiver no local certo e sabido será o legítimo curador do cônjuge ausente. Beleza? Vamos lá. Na falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais ou aos descendentes, nessa ordem, não havendo impedimento que o iniba de exercer o cargo. Então vamos lá. Então, na falta do cônjuge, né, os bens, a curadoria dos bens do ausente passará em primeiro lugar para os pais e em segundo lugar para os descendentes. Então vamos lá. A ordem, a linha de preferências seria o cônjuge, em segundo lugar os pais e somente em terceiro lugar os descendentes. E quem são os descendentes? Seria os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos e por aí vai até o infinito. Só que olha só o que o artigo diz, ó. Entre os descendentes, os mais próximos precedem os mais remotos. Ou seja, os filhos têm preferência aos netos, que têm preferência aos bisnetos, e isso até a infinitude. Legal? Vamos lá. Agora a morte sem decretação de ausentes. Olha só o que o artigo 7º do Código Civil nos diz. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Digamos que uma pessoa entrou no avião, certo? E esse avião simplesmente sumiu. E não se tem notícias que essa pessoa desceu do avião, pulou de paraquedas, simplesmente o avião sumiu. E não se tem notícias de nenhum sobrevivente. Então não vai ter um corpo para estabelecer a morte real, não vai dar para se teve notícia que essa pessoa subiu no avião, então não dá para falar de decretação de ausência, né? Mas aí, ó, nós temos o seguinte: a pessoa subiu no avião e o avião simplesmente sumiu, não tem notícias do paradeiro desse avião. Então, provavelmente essa pessoa morreu. É uma causa bem provável, bem certa que aquela pessoa, juntamente com outras pessoas que estavam naquele avião, vieram a falecer. Então, ó, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Então, esse avião não deixa de ser um perigo de vida para aquela pessoa, já que o avião tinha que pousar num determinado aeroporto, digamos que às 3 horas da tarde. Às 7 horas da noite, o avião não pousou, não se tem notícia desse avião. Então, presume-se a morte sem decretação de ausência da pessoa. Beleza? E o segundo ponto aqui, ó. Se alguém desaparecido em campanha ou foi feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então, a pessoa estava em campanha ou foi feito prisioneiro e até 2 anos após a guerra não foi encontrado, também irá se presumir a sua morte sem decretação da ausência. Beleza? A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Beleza? Então, nessa parte aqui não tem muito o que desmistificar, porque a simples leitura do artigo já nos estabelece que a sentença vai ter que estabelecer a provável data da morte da pessoa que estava em campanha ou que estava preso, né? E detalhe, tem que esgotar todos os meios para tentar localizar essa pessoa que estava em campanha ou não foi encontrado, que foi prisioneiro no caso de guerra, né? E assim, tem que se passar 2 anos até o final da guerra. Beleza? E para finalizarmos essa nossa parte sobre morte, nós vamos falar sobre os comorientes. Quem são os comorientes? São aquelas pessoas que morreram em eventos simultâneos, que não dá para se estabelecer quem que morreu primeiro, se foi o pai, se foi o filho, se foi o tio, né? Elas morreram no mesmo evento. Então, o Código Civil brasileiro determina que quem morre nesse tipo de situação, eles são comorientes, morreu no mesmo evento. Olha só o que diz o artigo 8º do Código Civil. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes
precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Beleza? Meus amigos, espero que tenham gostado desse nosso encontro, né? Nas nossas próximas aulas, nós iremos falar um pouco sobre a sucessão provisória e a sucessão definitiva, e se der tempo nós também falaremos um pouco sobre os direitos da personalidade. E lembrando que na parte de sucessões definitivas quanto provisórias, vai ser só a introdução da parte de sucessões, porque essa parte de sucessões nós iremos desmistificar mais ainda quando estivermos falando sobre direito de família. Beleza? Meus amigos, espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. E lembrando, se você que não ativou o sininho, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, que isso irá nos ajudar bastante para postarmos mais vídeos explicativos sobre o Código Civil. Forte abraço, fiquem todos com Deus.